Havendo nome legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão para julgamentos, processos com inscrição para sustentação oral. Presidente, eu queria, antes de Pois Vossa não. Excelência começar, só para avisar, não sei se os advogados estão presentes, que o 39 da pauta, que é o Sim. agravo do instrumento 080 0044 85 2022.8 20 0000 não está em pauta hoje para julgamento. Vou retirar ele de pauta. A assessoria pediu uma diligência na cidade de Curitiba, no Paraná, e não está em pauta para julgamento. Ok, está anotado, 39 não mesa, tiver algum advogado inscrito para sustentação, já fica consignado, o processo não está retirado de pauta, não é isso? Isso. Bom, então, na mesma ordem, o 125, que seria o primeiro, também, que é da minha relatoria, apelação civil 081 13486, também eu vou retirar de pauta, porque eu percebi que foram juntados alguns documentos já em sede de apelação, inclusive a parte pediu a intimação da outra parte para se manifestar, e isso não foi observado. Então, estou retirando também de pauta para que se dê sequência em vista a parte contrária para se manifestar sobre esse pedido. Fica consignado também retirar de pauta o 125. Na sequência, há o 132 da relatoria do desembargador João Rebouças, um agravo do instrumento, é o 081-2955. Doutora Cátia Maria Lobo Nunes, se encontra presente, doutora Cátia? Sim, Excelência. Sou eu e doutora Érica. Ela inicia. Eu já estou aqui, Excelência. Fala pelo agravante, não é isso? Sim. Ok. Então, doutora Érica se encontra presente, tem a palavra por até 15 minutos regimentais. Bom dia, doutores. Venho respeitosamente, através dessa terceira Câmara Civil, através do desembargador presidente da terceira, doutor Amaury Souza, através de quem saúda todos os componentes deste colegiado e demais procuradores e colegas. Trata-se de um agravo de instrumento em relação a um processo de reintegração de posse com pedido de tutela cautelar, na tutela antecipada, onde o senhor Ítalo Isael Dantas requer a reintegração da posse de 15 hectares de uma parte de um imóvel composto de 40 hectares. Foi deferido, o esbulho ocorreu em 15 de outubro de 2021, foi deferido pelo juízo de Acari, no seu primeiro momento, a reintegração de posse dessa área, e sem a gente conseguir a intimação da outra parte, o juízo titular, o doutor Bruno, ele revogou a nossa liminar e deu a preferência para a outra parte, o agravado, o senhor Geraldo Lucas. O que ocorre, Excelência? A gente está aqui para informar que se trata de um processo de posse. O meu cliente, o senhor Ítalo Isael, sempre teve a posse dessa área de 15 hectares, que é composto de 40 hectares, que veio da tia dele, conforme faz prova, a certidão de ID. Eu ID para vocês, para anotar, se for necessário. Certidão do imóvel, que consta o nome de Maria Inês, os 3 primos dele, que são os capazes, Maria José Meire e José Augusto, e mais 2, um ausente e um incapaz. Nessa certidão, que ainda consta lá na matrícula do imóvel em Acari, não tem nenhuma informação desse possível comprador, que é o seu Gilson, e nem
para os herdeiros e possivelmente para o Geraldo Lucas, que é a parte demandada, que de forma irregular e autoritária impediu a entrada do meu cliente no imóvel de propriedade dele. O que ocorreu? Que ele não pôde alimentar os animais dele, que é com que ele trabalha para subsistência, e desde então que eles retomaram a posse desse imóvel, eles estão desmatando a área, causando vários prejuízos ao meu cliente, que teve que desfazer dos animais e não tem como sobreviver. Então, a gente está aqui para que seja discutida a situação de posse, informando que a propriedade em si está em nome de falecidos, de ausentes e de um incapaz. A posse da área de 15 hectares sempre foi do seu Ítalo, que está devidamente demonstrado no processo, posto que o que a parte juntou, o seu Geraldo Lucas, em relação para comprovar uma possível comodato, um possível arrendamento, são conversas do seu Gilson falecido com o meu cliente, seu Ítalo, informando que eles estão naquela entrave. O imóvel é meu, como é que vai ser essa venda, e que não foi finalizada, e que vai ser discutida em ações próprias da propriedade, para configurar quem é o real proprietário desses 40 hectares, ou mesmo da situação de compra e venda. Nesse ponto, nós temos declarações nos autos de proprietários do imóvel, dizendo que a posse de 15 hectares dessa área de 40 é do seu Ítalo, certo? E não existe nenhuma documentação, além desse contrato, que não tem validade, haja visto que foi feito com uma das partes ausente e outra incapaz, em relação à possibilidade de posse desses 40 hectares. Aí eu passo agora a palavra para a doutora Kátia. Não, com a palavra, doutora Kátia. Excelentíssimo presidente, através de quem saúdo a todos, dizendo que é um prazer revê-los. Eu fico muito feliz quando encontro a todos. Excelência, esse é um processo em que foi proposto uma ação de reintegração de posse em face do agravante, em 17 de outubro do corrente ano, objetivando no terreno de 15 hectares de um imóvel rural denominado Sítio do Saco Juazeiro, bem como a imediata abertura do cadeado ou qualquer obstrução ao acesso do bem de sua posse, para que o mesmo pudesse entrar e alimentar os animais e dispor da área de forma que lhe prover, uma vez que ele detinha durante 15 anos a posse mansa e pacífica do imóvel. Alegou o agravante que no dia 15 de 10 de 2021 sofreu esbulho à sua posse, o qual é detentor há mais de 15 anos, onde cria gado e ter sofrido esbulho, sendo impedido de conseguir alimentares. Enfim, o juiz de primeiro igual concedeu medida liminar. Houve uma mudança de juiz, o juiz que chegou cassou essa liminar, foi feito um pedido de reconsideração e foi mantida essa decisão, razão pela qual foi feito o presente agravo. Ora, excelência, uma série de erros de plano a gente detecta. Primeiro, essa venda entre o demandado jamais poderia ocorrer. Por quê? Porque esse imóvel, ele se encontra ainda escriturado em nome da senhora Maria Inês Bezerra, José Augusto Bezerra, Maria José Bezerra, Josélia Bezerra, Jânio Bezerra, Mary Jônio Bezerra e José Valdo Bezerra. Enfim, nem inventário foi feito. Como poderia haver uma venda se não houve inventário? E ainda mais, com a presença de um incapaz. Isso tudo documentado nos autos. Ora, após determinar a liminar, foi apresentada a reconsideração, como já foi dito, e mantida a decisão em desfavor do nosso cliente. O senhor Gilson afirma que não teria que deixar o autor nas terras de sua posse. Seria uma ameaça de esbulho, para que Ítalo fosse coagido a sair e aceitar a injustiça de não receber o dinheiro do suposto acordo, no qual o Gilson queria propor, mas nunca cumpriu com todas as tratativas. Não é à toa que se passaram 6 anos nessa tentativa, nessa conversa, mas que não resultou em nada frutífero. Enfim, o que se discute nessa lide é o seguinte, excelência, pelo exposto, vale ressaltar, excelências, que a apresentação busca resguardar a posse, que é o que se está discutindo na presente. Ação de reintegração de posse. Requer que a posse do outro seja a ele devolvida, mediante o fato de ter sofrido esbulho. Está por demais materializado nos autos a posse do senhor
Ítalo, que é o nosso cliente. É fato que Ítalo detém a posse do terreno, que é chamado de 15 anos. Este fato é indiscutível. Em ambas as narrativas é declarada essa verdade, bem como pelas provas, conversas anexadas aos autos e na alegação do suposto acordo entre as partes. Tudo é provado que existe a posse mansa e pacífica do senhor Ítalo. Assim como o esbulho sofrido também é provado e declarado pela parte demandada. A própria parte demandada confessa, quando mesmo afirma que fechou a porteira, restringindo a entrada de Ítalo. Ainda, o demandante também oferece, em sua narrativa, a ciência de que o requerente sempre esteve na posse dos 15 hectares, que o menos só passou a utilizar outra parte do terreno após a morte de Gilson. Ora, o demandado, ele é irmão de Gilson. Gilson é casado, tem esposa e filha, então ele nem teria, né, capacidade de propor qualquer ação, uma vez que ele não é parte. Neste ano 2021, assim, não há posse do requerente sobre os 15 hectares, a não ser após ele ter esbulhado a posse do senhor Ítalo. Por fim, o debate aqui é referente à posse. O Código de Processo Civil, no artigo 650, já suscitado acima, afirma que a ação de reintegração de posse debate a posse esbulhada. Por isso, é mérito aqui ser a simples caracterização de posse e esbulho. Sendo provado e caracterizado ambos os requisitos, deve ser reintegrada a posse, fazer alheios à obtenção ou não de posse, não faz jus à apresentação. Finalizando, dizia, na necessidade da reforma da decisão de primeiro grau. Como exaustivamente mencionada, Lourdes, sobre a decisão interlocutória proferida pelo juízo ACOR, com a efetivação da... Ainda estou no tempo? Com a efetivação da mesma, ocasionar em grandes transtornos ao agravante, o qual não pode ser esbulhado da posse de um terreno que detenha mais de 15 anos, além das benfeitorias que já realizou até o presente momento. Não é justo que o recorrente seja prejudicado pela decisão, uma vez que percebe-se através dos autos que detinha a posse. Além do mais, nessa ação, estamos discutindo posse e não propriedade. Assim, a respeitável decisão deve ser retificada. Diante do exposto, requer o recorrente, perante essa turma, o reconhecimento da posse do recorrente, determinando a reintegração do autor na posse do bem, nos termos do artigo 562 do CPC, expedientes mandado, a fim que seja reintegrado na posse do terreno de 15 hectares do imóvel rural denominado sítio do Saco do Juazeiro, julgando precedente o recurso apresentado por ser medida de justiça, requer por fim que sejam arbitrados os honorários advogados e sucumbentes reais no percentual de 20% sobre o valor. Essa é a manifestação. Muito obrigada, Excelência. Obrigado, doutora. O relator com a palavra. Presidente, quero inicialmente parabenizar as ilustres advogadas pelas sustentações. O voto foi disponibilizado. Uma discussão que realmente precisa de um aprofundamento maior, e nós estamos aqui em sede de agravo de instrumento. Eu, por videoconferência, tratei 2 vezes desse agravo com a doutora Érica, ela fazendo algumas ponderações, e eu fui dar uma lida no processo com mais cuidado. Verifiquei que tem um contrato de compra e venda no processo, né, que tem umas tratativas do imóvel vendido a um irmão do agravado Gilson, que é falecido, né? E nessa tratativa havia o consentimento de que o agravante deixasse seu gado em parte da mencionada propriedade rural para engorda. E também tem nos autos várias conversas através de WhatsApp foram juntadas que constatam que o agravante também já havia informado ao agravado que, aliás, o inverso, né? O agravado informa ao agravante que ele ia precisar da terra, informando que não poderia mais deixar seu gado naquela gleba de terra. Há também no contrato o objeto da venda, da cláusula primeira, que é o imóvel rural denominado, como já falou a doutora Cátia, sítio Saco do Juazeiro, também conhecido como sítio Furna da Onça, zona rural, situado na zona rural do município de Acari.
que a área total tem 1.220 metros. Tem 40 hectares, 1.220 metros. Há também uma cláusula, a cláusula 4ª da emissão de posse, diz que a emissão de posse fica desde já com o comprador que poderá usufruir do referido imóvel rural, como a forma que ele aprouver. Nesse contrato de venda, que é datado de 4 de junho de 2013, que estão com as firmas reconhecidas, o senhor Ítalo Israel, inclusive, participa como testemunha. Ele foi testemunha dessa promessa de compra e venda num contrato particular. É também lá nos autos um contrato de arrendamento de imóvel rural, realizado entre o espólio de Gilson Bezerra Medeiros, representado pela viúva Maria de Fátima Araújo Medeiros, e o arrendatário Geraldo Lucas de Medeiros Júnior, também tendo como objeto o sítio Saco. Há também essa possibilidade de se discute nos autos, através das mensagens de WhatsApp, a possibilidade da existência de um comodato verbal. Há também nos autos a comprovação de uma ação de consignação em pagamento, proposta pelo espólio de Gilson em desfavor de Ítalo. Há também nos autos um recibo de R$10.000, firmado por Ítalo, de um total de R$50.000, onde se vê a seguinte observação: com a garantia de um pequeno cercado para a manutenção dos mesmos até o término da quitação do débito, de R$50.000, datado de 9 de janeiro de 2020. Então, eu estou aqui só fazendo um breve resumo, que nós estamos discutindo isso em sede de agravo, né? É um incidente processual, e a ação principal está na comarca, e realmente precisa de uma instrução mais aprofundada para saber se há essa existência de comodato, se houve realmente esse pagamento, se o Ítalo recebeu esse R$10.000, se realmente ele vendeu essa terra por 50 mil, se essa consignação quitou ou não o imóvel, porque não tem isso nos autos. Entendeu? O grande problema é isso, é que nós estamos aqui no agravo do instrumento e que nós não temos essa profundidade nos autos. Estou aqui no sentido de conhecer e negar provimento, mas recomendando ao juiz que faça a instrução do processo no máximo com 30 dias, que cumpra o que tem de cumprir e que julgue. Ele tem que julgar o mérito para a gente poder analisar o processo com mais profundidade. O voto está disponibilizado para Vossas Excelências. Obrigado, João. Não há divergência, não há destaque. Proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade. Na sequência, o 134, apelação civil 080-0005, também da relatoria do Embargador João Rebouças. Doutor Lucas Duarte, se encontra presente? Sim, Excelência. Doutor Lucas, bom dia. Vossa Excelência fala pelo apelado. Pelo apelado, isso. Pela empresa SC Engenharia. Mesmo processo, Embargador João. É mesmo, senhor presidente. Se ele fala pelo apelado, eu estou orientando o entendimento pelo desprovimento, né? Perfeito. Não há destaque. Dispensa a sustentação, doutor Lucas. Dispensa a sustentação, então, Excelência. Só saudar Vossas Excelências. Obrigado, Embargador João. Bom dia a todos. Só aguardar a proclamação do resultado, Embargador. Pois não. Muito obrigado. Então, proclamo a unanimidade, desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. O 139 também da relatoria do Embargador João Rebouças, apelação civil 082-4178. Doutora Luana Ferreira, se encontra presente? Doutora Luana? Não se encontra. Vamos seguir, então. Pois não, Embargador João? Processo em mesa? Mesa, conhecido e desprovido o recurso. Ok. Desprovido a unanimidade. O 129, Embargador João, agravo do instrumento 081-0845, doutor Maurício Carrilho Barreto. Tem conta presente, estou vendo o doutor Maurício aqui. O doutor Maurício falou pela parte agravada. Agravada, não é isso? Fala pela agravada. Isso. É que eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A esteira dos precedentes da Câmara. Ok. Dispensada a sustentação.
Proclamo a unanimidade. Desprovido o recurso à unanimidade. O 136, embargador João Rebouça, apelação civil 080-3317. Doutora Marla Maiadeva. Doutora Marla, se encontra presente. E também a doutora Luciana Bezerra. Não se encontram, falariam pela parte apelante. O embargador João está desprovendo o recurso, não é isso? Isso. Sem divergência. O 137, apelação civil, embargador João Rebouça, 081-1675, doutor Tiago Lins Bezerra. Estou vendo aqui o doutor Tiago. Vossa Excelência fala pela parte apelada, não é a plena SA, é isso? Exatamente, Excelência. Doutor Maria, eu estou encaminhando aqui o voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Perfeito. Não há divergência, dispensada a sustentação? Dispensado, Excelência. Dispensado. Ok. Proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade, nos termos do voto do relator. 140 também da relatoria do embargador João Rebouça, apelação civil 084-9007. Doutora Maria Emília Gonçalves de Rueda. Doutora Maria Emília, se encontra presente? Não se encontra. A questão do recurso, né, embargador João? Isso. Conhecimento do recurso, conhecimento e provimento parcial do recurso apresentado pela parte autora e desprovimento da instituição financeira. Ok. Proclamado a unanimidade de votos. Na sequência, relatoria do embargador Amilcar Maia, o 146, embargador Amilcar, o agravo do instrumento 080-8619. Doutor Marcelo Roberto Ribeiro. Doutor Marcelo? Não vi o nome dele aqui na relação. Também não estou vendo. Não se encontra presente. Processo em mesa. Desprovido o recurso, não é isso, embargador Amilcar? Exatamente, senhor presidente. Sem destaque. Proclamado desprovimento do recurso. 165, da relatoria do embargador João Rebouças. Apelação civil 080-0036. Doutora Maria Isabel Costa Fernandes. Doutora Maria Isabel, também não vi o nome da doutora. Não se encontra. Fala pela apelante, Associação Village Bolivar. Consegui desprovido o recurso, né, embargador João? Isso. 144, relatoria da doutora Neise, apelação civil 081-6894. Doutora Tanara Rodrigues, encontra presente? Doutora? Não vi o nome. Está em mesa, Excelência. Está em mesa. Vossa Excelência vota pelo provimento do recurso. Sim. Não há destaque. Proclamado, então, a unanimidade. 149, relatoria do embargador Amilcar Maia, apelação civil 010-2296. Doutora Lilian Aparecida. Está vendo o nome da doutora Lilian? Está aqui. Estou aqui, Excelência. Bom dia, doutora Lilian. Excelência, fala pela apelante. Não é isso? Isso mesmo. Embargador Amilcar. Nós estamos encaminhando a nossa proposta de voto, senhor presidente, pelo provimento do recurso. Aí eu não sei se a doutora Lilian queria fazer ainda alguma consideração. Não há destaque. Uma concordância também dos demais vogais. Okay. Não, Excelência, dispensa. Dispensa. Sendo provido. E proclamado, então, provido o recurso à unanimidade nos termos do voto do relator. 138, muito obrigado, doutora Lilian. Obrigada. 138, da relatoria do embargador João Rebouça, apelação civil 081-3183. Doutor Flávio Corrêa Tibúcio. Bom dia, Excelência. Eu vou fazer a sustentação no lugar do doutor Flávio. Pela apelada? Pela apelada. Isso. Ok. Embargador João, processo em mesa. Em mesa, senhor presidente, eu estou encaminhando aqui o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso na esteira dos precedentes da nossa Câmara e do Superior Tribunal. Ok, não há destaque. Doutora Bianca, dispensa a sustentação. Sim, dispenso. Proclamado, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos.
O 131, também da relatoria do João Rebouças, agravo do instrumento 081-2507. Doutora Larissa Freitas Ribeiro. Doutora Larissa. Fala pela parte agravante. Não se encontra. Doutora Larissa. Bador João, provimento parcial do recurso, não é isso? Isso. Ok. Proclamado a unanimidade. 128, também da relatoria do Bador João Rebouças, agravo do instrumento 080-0945. Doutora Larissa Freitas Ribeiro, também. Também, é isso. Não se encontra. Provimento do recurso, sem destaques. 151, Bador Amilcar Maia, apelação civil, 081-3626. Doutora Maria Emília Gonçalves. Foi chamada já a doutora Maria Emília, não foi? Foi. O processo está em mesa, mas ela não está na relação aqui. Já tinha Perfeito. Provimento parcial do recurso, da parte ré, e provimento da parte altura. Sem destaques. 142, a doutora Neise, apelação civil, 081-1497. Também doutora Maria Emília. Está em mesa, excelência. E provimento do primeiro apelo e desprovimento do segundo, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Sem destaque. O 122 da minha relatoria, apelação civil 080-0307. Doutora Larissa Sento de Rossi. Doutora Larissa. Se encontra, fala pela parte apelante, Banco Bradesco, vota pelo desprovimento do recurso. Sem destaque, proclamado a unanimidade. Na sequência, o 126 da minha relatoria, apelação civil 087-7590, doutor Paulo de Souza Coutinho. Se encontra. No caso, estou desprovendo o recurso da ré e do parcial provimento ao apelo da altura. Matéria também já discutida na Corte. Na sequência, o agravo do instrumento, o 127, agravo do instrumento 080-0526. Bador João Rebouças. Doutor Paulo Coutinho também. Conhecendo e desprovendo, achei os precedentes. Perfeito. Apelação civil, o 150, Bador Amilcar. Apelação civil 080-2217, doutor Paulo Coutinho. Está em mesa, excelência. Mas doutor Paulo não está na relação. Eu também não. Perfeito. Provimento do recurso adesivo, desprovimento da apelação. A unanimidade 133, agravo do instrumento 081-3396, Bador João Rebouças. Relator, doutor Luiz Felipe da Paz Viana, advogado, inscrito para falar pela parte agravante. Se encontra presente? Doutor Luiz Felipe? Não se encontra, não estou vendo aqui na lista também. Desprovido o recurso. Isso. O 64 seria da relatoria da doutora Neise, mas não cabe sustentação, é no agravo interno, não é isso? Agravo interno, excelente. Ok. Doutor Marcelo Mesquita de Góes. Desprovimento do recurso. O 118, apelação civil da relatoria Bador Amilcar. Apelação civil 087-1226. Doutora Tânara Rodrigues. Está em mesa, mas não vi a doutora Tânara aqui na relação. Presidente. Em mesa, provimento parcial do recurso, à unanimidade. O 39, não mesa. O 44, relatoria Bador João Rebouças. Agravo do instrumento 080-1133. Doutora Elizabeth Agra. Doutora Elizabeth, não se encontra presente, fala pela agravada, Banco do Brasil. Provimento do recurso, é isso, Bador João? Isso. Sem destaque. O 31 da minha relatoria, apelação civil 081-1276. Doutora Monalisa Lima Duarte. Doutora Monalisa, não se encontra. Desprovimento do recurso do autor e do
da parte ré também, quer dizer, desprovido de ambos os recursos, à unanimidade. O 07, agravo do instrumento da minha relatoria, 081-2948, doutora Andressa Regina Santiago. Doutora Andressa, bom dia. Sou impedido, desembargador Morgan. Isso, anotado o impedimento do desembargador João Rebouças. Doutora Andressa fala pela agravante. Isso, excelência. Doutora Andressa, estou encaminhando o voto aqui pelo provimento do recurso. Sendo assim, eu dispenso a sustentação, excelência. Dispensa, não há divergência, provido o recurso à unanimidade. Nos temos voto do relator. Obrigado, doutora Andressa. 112, apelação civil 081-8241, desembargador Amilcar. Doutor Marlon Gonçalves, se encontra presente? Doutor Marlon. Não vi o nome dele aqui na relação dos presentes da sala. E processo em mesa, desprovido o recurso, não é isso, desembargador Amilcar? Desprovido, senhor presidente. À unanimidade. 89, da relatoria da doutora Neise, apelação civil 081-9465, doutora Tânia Rodrigues, já foi chamada. Em mesa, ainda não se encontra. Doutora Neise está dando provimento parcial ao recurso, não há divergência. Proclamado o julgamento. 41, agravo do instrumento da relatoria do desembargador João Rebouças, o 080-0419, doutor Raimundo Ivan Barroso. Doutor Raimundo, não se encontra presente. O desembargador João vota pelo provimento do recurso. Sem destaque. Proclamo, então, unanimidade, provido o recurso nos termos do voto do relator. Então, me parece que, para sustentação, foi esgotada a nossa pauta, não é isso? Isso. Alguns processos ainda da pauta anterior. Há o processo, o 123, que há um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. Não sei se o desembargador Cláudio Santos vai comparecer. Ele está na sessão ainda, desembargador. Está em sessão? Está em sessão. Perfeito. Tem os processos de vista, que eu pedi vista, mas já lancei o voto na pasta. Senhor presidente? Sim, pois não, desembargador Meia, que é o processo da relatoria da doutora Neise, Canal Automóveis, Diego Meico. Eu estou um pouco confuso com esse processo, porque, segundo consta, é um embargo de declaração, mas também consta um voto divergente de Vossa Excelência como se fosse o julgamento da apelação e não dos embargos. Eu não sei se o sistema puxou o voto divergente, como foi, porque está na impressão que não se trata de julgamento dos embargos. É o número, amigo. Apesar do que consta no processo que houve um julgamento já anterior. Sim, é o número? É o 66 da pauta. Obrigado. Inclusive, ele consta apenas, assim, é um voto da relatora e uma divergência parcial de Vossa Excelência. Então, eu nem, assim, registrei meu voto nesse processo, porque eu acho que não está havendo alguma falha do sistema nesse processo. Perfeito. Porque nos embargos de declaração, na apelação, não é isso? Na apelação. Visto julgado. Foram colhidos parcialmente. Pela ordem. Pois não. Bom dia a todos. Esse processo era o que eu estava aguardando, porque em que pese-se uns embargos de declaração, que nós propusemos em face do julgamento do médico, que já aconteceu, eu fiz um pedido de preferência para ver a questão do julgamento. E realmente aí era somente a omissão a respeito do tempo e modo para o cumprimento da obrigação que foi imposta no acórdão. Questão do prazo para cumprimento da substituição do motor e a questão também do fato do cliente ter que disponibilizar o carro na oficina para ser feito o reparo, né? São esses dois pontos que nós suscitamos. É esse processo que o desembargador Amilcar está tratando com Vossa Excelência. Porque o voto da relatora
ela acolhe parcialmente. Realmente houve alguma coisa aqui no sistema, porque, inclusive, meu voto está como acompanhando parcialmente. É isso. Não é? E na parte final o voto da relatora, eu acho que esclarece um pouquinho o que a doutora Fagner está falando. Exatamente. É do prazo, essas Deverá coisas. o embargante autor entregar o veículo na concessionária Canal Automóvel Limitada até o dia 10, após o trânsito julgado dessa decisão, até 10 dias, digo melhor, após o trânsito julgado dessa decisão. A partir do primeiro dia útil subsequente à entrega do veículo na concessionária, inicia-se a contagem do prazo máximo de 30 dias corridos para cumprimento da obrigação de fazer por parte das embargantes réis, quais seja o fornecimento do motor pela Ford Motor Company Brasil Limitada, de igual modelo e potência, estado de novo e original, o serviço da troca do referido motor ser realizado pela Canal Automóvel Limitada, tudo sob pena de multa de R$1.000, no caso de descumprimento. Perfeito. E aqui, eu acho que a doutora Neise esclareceu bem a matéria. No caso, então, eu voto acompanhando a relatora. Eu estou sem acesso aqui ao voto, mas é isso aí, isso mesmo, presidente. Não é isso, Bardamilga? Ficou... agora só que o sistema trouxe aqui o voto de Vossa Excelência do mérito do julgamento. Isso. Aí ele está puxando o voto dado na ocasião do julgamento da apelação. Do julgamento, perfeito. Mas eu já retirei, fiz a correção aqui, certo? Para acompanhar a relatora. Isso, Excelência, porque a matéria dos embarques é justamente esses dois pontos. Perfeito. Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Então, eu agradeço, Bardamilga, com a observação e feita a correção e proclamo, apesar de não estar na pauta de sustentação, né, mas foi bem lembrado por Vossa Excelência e feita a correção. Proclamo, então, o julgamento unânime. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora. Tchau. Bom dia. Há um processo ainda da doutora Berenice, né? E o julgamento já foi iniciado. Isso. Estava olhando aqui, inclusive, no celular, esse processo. Inclusive, já tem o meu voto registrado. Sim. Exato. E houve sustentação, não é isso já? E ela informou que ia comparecer, não foi isso, senhora? Foi, desembargador, mas o desembargador Cláudio ainda está na sessão. Desembargador Amauri, esse 147, que tem um pedido de vista do senhor, aí aqui no sistema, 147, está discordando do relator. É isso mesmo? 147, da relatoria do desembargador Amilcar. Nós poderíamos destacar isso aqui, que é aquela matéria sobre o tratamento multidisciplinar, né? Exato. Para criança portadora de autismo. O espectro do transtorno do espectro do autismo. Porque nessas questões há essa particularidade realmente O caso aqui específico, parece, presidente, era que a criança, o infante, ele já estava em tratamento com a determinada equipe. E o que se alegava era que a mudança dessa equipe, que já adquiriu a confiança da criança que está com esse transtorno, ele implicaria num retrocesso. Então, na realidade, o que eu mantive foi o tratamento onde ele se encontra, custeando pela Unimed os valores limitados à tabela dele. Perfeito. Foi essa a posição que eu tomava, que eu adotei na situação. Eu sei que a Unimed ela tem a sua
Equipe, né? A sua equipe hoje, credenciada, até assisti num dia desse uma entrevista do diretor da Unimed aqui em Natal, ele fazendo as considerações a esse respeito, que realmente não tinha, antes dessas decisões judiciais, essa equipe, mas que estava credenciando todas elas, ainda algumas situações ainda realmente ele carecia de adaptações, mas ele já estava com a equipe clínicas já finalizado todos os procedimentos. Mas no caso desse infante é porque ele já estava com tratamento com a equipe específica e eu achei que ele poderia ser mantido nessa situação, mas não o pagamento dos honorários do profissional que exige, mas sim observada a tabela da própria Unimed para o pagamento dos credenciados à cooperativa. Foi essa a minha posição aqui. Perfeito. A minha preocupação aí, Madamilca, é o seguinte, porque, de fato, há essa particularidade em face da enfermidade, né, se é assim que se pode se chamar, mas o grande problema é que não só a questão do precedente em si, mas a minha preocupação mais foi voltada para o sistema do próprio plano, que é de cooperativa, não é? Então, a Unimed, no caso, custear um tratamento para um médico que não é credenciado, isso traz alguns problemas. Primeiro, fere o próprio sistema corporativista, né? O próprio sistema. E depois, o médico, a clínica credenciada, que inclusive se habilita e paga para esse credenciamento, ela fica alijada de participar porque o tratamento está sendo ofertado ou realizado por alguém que não é da cooperativa. Então, isso me parece confronta com o próprio sistema da cooperativa em si. Ou seja, é claro que nessas relações médico-paciente há, sim, uma relação de confiança, não é? E essa interligação entre médico e paciente, que é essencial. Então, há casos, por exemplo, que o paciente vem se tratando com o médico há vários anos. O médico se desfilia da cooperativa. Então, esse paciente vai ter direito a continuar com aquele paciente ou com aquele médico e a cooperativa pagando aquele médico, quando a cooperativa tem outros médicos capacitados para dar aquele tratamento. Essa é a indagação que eu faço. Então, quebra-se o sistema, não é? Em detrimento daqueles cooperados e favorece, em termos, me perdoe forçar o sentido da palavra aí, mas de alguém que não é mais cooperado. Entendeu? Ainda que tenha essa relevância, né, do caso específico, né, de se tratar de tratamento do transtorno do espectro do autismo, né? E há uma particularidade, mas eu me preocupei com o sistema em si. Isso... As observações de Vossa Excelência são bastante pertinentes, desembargador, sem dúvida nenhuma. Até porque pode criar digamos assim, um credenciamento paralelo sem as observâncias exatamente isso. Das regras normais. Mas, como nós estávamos tratando aqui da medida de urgência, e, digamos assim, dependendo do que seja feito na ocasião do julgamento do médico dessa situação, haja uma reversão para a situação anterior, o prejuízo, digamos assim, seria maior, porque ele iria para uma situação e depois voltaria para outra situação, em caso, dependendo do encaminhamento do julgamento. Mas, digamos assim, resolvida o mérito, daqui, conforme se for a posição que seja adotada no mérito, caberá à parte arcar com as consequências, se for num sentido ou em outro sentido. Mas, como se tratava de uma medida de urgência ainda em caráter provisório, eu entendi por bem manter essa situação
observando a limitação da indenização do próprio plano. Mas, realmente, eu entendo as preocupações de Vossa Excelência, porque isso pode gerar um problema para aqueles que se credenciam à Unimed sujeito aos regramentos do cooperativismo e outros que não estão sujeitos ao regramento do cooperativismo vão, nessa situação, receber aqueles benefícios. Mas eu entendo perfeitamente. Mas, destacando as minhas razões, foi que se tratava ainda em sede de agravo de instrumento. Mas não deixa de ter bastante pertinência às preocupações de Vossa Excelência. Ok. Porque, inclusive, ele, além de receber o da tabela da Unimed, recebe do particular, né? Vai receber do particular de valores, a complementação, né? É, uma complementação. E o médico cooperado fica sem o paciente. Não é? É. Bom, mas fica o destaque, não é? E... Doutora Neise, aí doutora pode... Neise. Eu estou acompanhando o desembargador Amilcar diante do caso em si, que eu entendo que há um prejuízo enorme para a criança, nesse caso. Perfeito. Esse caso que já vem sendo acompanhada por uma equipe há muitos anos, e agora ter que mudar daqui que ela se adapte a essa nova equipe, o tratamento vai sofrer uma redução longa. Então, por isso eu estou... mas eu também compreendo o entendimento de Vossa Excelência, presidente. Não, que não pode ser para todos os casos. Perfeito. Exatamente. Nós vamos ter que chegar a um ponto em que não vai ser mais possível adotar esse entendimento. Ok. Tá bom, então eu proclamo, então, por maioria, né? Eu fico vencido, eu vou manter o destaque porque serve para reflexão futura, e por isso, como o desembargador Amilcar disse, no próprio mérito. Do mérito, julgamento do mérito, disso na ocasião oportuna. Perfeito. Ok. Eduardo Amauri? Sim. Ainda tem um 143, que tem um destaque do senhor aqui no sistema. 143. Do Estudo de Previdência dos Servidores do Estado, né? Relatoria, doutora Neise. Isso. Sim. Mas é porque eu até registrei o meu voto acompanhando, porque não tem acesso ao voto de Vossa Excelência, senhor presidente. É porque me parece que há precedentes nesse sentido, não? Sim, será que foi um daqueles que a gente tinha retirado para destaque, que acabou despercebido? Então, vamos fazer o seguinte, deixe registrar aqui, eu vou tirar meu voto, e vou registrar um pedido de vista aqui. Ok, ótimo. A gente discute. Só que o pedido de vista aqui, eu retirei, mas ele não aparece aqui não aparece a opção, né? Do pedido de vista. Então, Luciana, por favor, faça as anotações necessárias para que seja registrado o pedido de vista. Já retirei o meu voto aqui do certo, desembargador. Então, depois da manifestação de Vossas Excelências, eu também vou ver como será, como vou continuar ou não com o meu voto. Perfeito. Com aquele entendimento. Ok. É a necessidade ou não de retificar. Perfeito. Fica, então, consignado o voto do desembargador Amilcar. Será discutido na próxima sessão. Mais algum? Tem o 60 aqui, desembargador Amauri, que não tem o voto do senhor, o 60. O 60. É um agravo do instrumento, né? Ação de invasão de terra. Esse aqui eu estou acompanhando a relatora, certo? Tá certo. Do 60. Às vezes a gente vota e o sistema não registra o voto, tem muito isso. Qual era o outro, Luciana? 103. 103 eu acho que era um pedido de vista, não? Aqui no sistema só consta o voto
Desembargador Amilcar, que é o relator, Sim. e desembargador João. É aquele Município de Extremóis. de Extremóis. Eu não votei nesse processo, não. Ainda não. Não, não consta não, O o voto do relator senhor. do Amilcar, né? Isso. É. Baju, citação, entrega de endereço contribuinte. É. Eu acompanho o relator também. Tá certo. É, que foi um que ele alegava que não recebeu, né, a divergência de endereço e tal, mas o relator bem enfrentou a matéria, né? Inclusive citando já precedentes nesse sentido. Acompanho o relator. Mais algum, Luciana? Não, excelência. Ok. Então, os dois ficarão para a próxima sessão, então, né? Tem um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. Isso, desembargador. Né? E o outro da doutora Berenice. Que é o mesmo. É o mesmo? É. Ah, sim. Nossa pauta anterior fica esgotada e a do dia também, né? De sustentação. Sim. Ok, Sim, então não havendo mais processos a julgar, declaro encerrada a nossa sessão na ordem jurisdicional. Na ordem administrativa, a presidência dá os votos de boas-vindas ao doutor Armando, nosso procurador. Muito obrigado. Mais uma vez, que retorna aqui mais à nossa Câmara. Um prazer, doutor Armando, recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo sempre. Agradeço e a satisfação é minha de ver todos aqui presentes. E na presidência não há mais nenhuma proposta. Bador João, alguma proposição? Também só me acostar aí as boas-vindas ao doutor Armando. Seja sempre bem-vindo. Doutora Milka. Obrigado. Desembargador Mauri. Sem proposição, senhor presidente. Sim. Desculpa. Só confirmando com o senhor, o 141 e o 145 eram dois pedidos de vista do senhor, mas já tem aqui no sistema lançado o voto do senhor, é isso mesmo? Porque como eu não divigi, eu não lancei voto, né? Eu acompanhei. Tá certo. Eu me acosto aos fundamentos relatores. Tá bom, tá certo. Era só Sim. isso, excelência. Tá bom. Doutora Milka? Sem comunicação, sem proposição, excelência. Doutora Neise? É acompanhar a proposição de boas-vindas ao doutor Armando. Muito obrigado, doutora Neise. Bom, então, não havendo mais processo a julgamento, declaro encerrada a nossa sessão, cumprimentando a todos, renovando a satisfação de poder vê-los e compartilhar mais dessa sessão, mais uma vez, de uma sessão da nossa Câmara.